Aí, galera, agora eu tenho uma planilha do Excel em que eu tenho uma mistureba aqui de variáveis, né? Eu tenho aqui algodão, milho e soja, área plantada no estado do Mato Grosso 2007, mas eu tenho aqui bovino, né? O rebanho bovino 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, do estado do Mato Grosso. Eu quero ver se existe uma tendência qual é a tendência desse rebanho bovino? Está crescendo, está decrescendo? O que está acontecendo com ele? Então, para fazer isso, eu tenho que trabalhar não com meus dados brutos. Bom, posso trabalhar com meus dados brutos também, mas aqui eu vou explicar para vocês como é que a gente trabalha sem os dados brutos. Eu quero saber a soma dos bovinos, se existe uma relação da soma com os anos, se o rebanho bovino está aumentando, se não está aumentando. É basicamente isso que eu quero fazer. Então, para fazer isso, eu vou no meu conjunto de dados todinho e eu vou aplicar a minha soma. Vou apagar aqui para vocês, vou mostrar para vocês como é que funciona a soma, né? Então, aqui eu tenho a soma, então eu quero fazer o cálculo da soma. Vou calcular para toda a planilha aqui, eu coloco o sinal de igual, soma, abro parênteses, vou clicar aqui na célula que eu quero iniciar a minha soma, aperto Shift, Ctrl para cima, e aperto Enter, eu tenho a soma de toda a minha planilha, de todos os meus dados aqui. Aí, para eu não fazer tudo de novo, igual, soma, abro parênteses, clico na célula, Shift, Ctrl para cima, Enter, eu só faço isso aqui, ó. Tá vendo que meu mouse tem uma cruzinha branca, se eu for aqui no cantinho direito, inferior, ele muda para uma cruzinha preta. E aí eu simplesmente puxo. Tá? Aí eu tenho todas as somas do ano. Então é com essa soma aqui que eu vou trabalhar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar Ctrl Shift para o lado, eu seleciono todas as minhas células aqui. Tá? Aperto Ctrl C, onde eu vou copiar, e aí eu vou colocar aqui. Quando eu colocar, você vai ver que não vai gerar nada, vai gerar um monte de ref. Olha lá, tudo ref. Ai, nossa, deu errado. Não. Aqui do ladinho, eu tenho a opção de colagem. Eu vou colar, porque ele está colado como fórmula. Eu vou colar, na verdade, como valores. Então, eu clico do ladinho aqui, vai aparecer aqui, desculpa, não clico no ladinho, vai aparecer aqui a opção de colagem, eu colei como valores e agora aparecem os mesmos valores que estavam ali. Eu ainda não copiei o nome das minhas variáveis, então eu vou lá em cima, vou copiar aqui o nome das minhas variáveis, Ctrl C, e aqui Ctrl V. Pronto, aqui eu tenho todas as variáveis, só que eu quero só o bovino e os anos, né? E o meu valor da minha soma do rebanho. Então, eu seleciono essa região aqui que eu quero copiar. E aí, para ficar mais bonitinho, eu vou colar aqui, ó. Só que eu não vou simplesmente Ctrl V, não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, antes de colar, eu clico aqui na célula em que eu quero colar, clico com o botão direito e vou em transpor. Em transpor, aqui eu tenho... Aqui eu tenho o rebanho, vou colocar rebanho aqui, né? E aqui eu tenho a soma do rebanho no MT, no estado do Mato Grosso. Pronto, só que para ficar ainda mais bonitinho, eu vou fazer um Ctrl X, colocar esse aqui para o lado e vou colocar uma série histórica. Essa série histórica é de 2004 até 2012, se eu não me engano. Não preciso ficar digitando todas. Eu digitei 2, eu tenho que digitar 2 pelo menos, eu seleciono esses 2 e aqui, ó, ainda tem o mouse com a cruzinha branca, agora aqui, novamente, com a cruzinha preta. Se eu der 2 cliques, olha lá, 2 cliques ele vai, então, já preencher até o ano que eu tenho a minha variável, 2012. Pronto. Aqui eu tenho a série histórica, tenho a soma do rebanho do Mato Grosso, eu quero ver a tendência. Shift para o lado, Ctrl para baixo, e aí então eu vou selecionar essa série, que é aquela que eu quero fazer, olhar a tendência. Vou inserir, aqui eu tenho o gráfico de dispersão, nesse gráfico de dispersão ele já me mostra uma tendência que parece que está aumentando aqui o rebanho bovino, mas eu quero saber qual é a relação entre a soma do rebanho bovino no estado do Mato Grosso com os anos, né, que eu tô analisando, tá? É uma regressão ainda também sem análise de normalidade, sem cumprir os pressupostos da análise estatística, entretanto, para a gente ver como é que está comportando os nossos dados. Então, para eu saber o comportamento ou a relação, a porcentagem de relação entre a minha variável y e a minha variável x, eu clico com o botão esquerdo numa dessas bolinhas daqui, nos meus pontos, né? Clico com o botão direito, aí então eu vou adicionar a linha de tendência. Beleza, adicionou a minha linha de tendência, eu estou vendo que a minha linha de tendência é positiva, ou seja, significa que quanto mais aumenta os anos aqui embaixo, aumenta também o meu rebanho bovino no estado do Mato Grosso. Eu quero saber a porcentagem dessa relação.
partir do momento que eu criei essa linha de tendência, automaticamente do lado direito do Excel já vai aparecer uma opção de formatar linha de tendência. Em formatar linha de tendência, você tem que mudar a cor dela, colocar aí sombra, brilho e tal, mas eu quero essa parte aqui de opções da linha de tendência, tá? Onde tem um gráfico de colunas aqui. Eu sei que a minha tendência é linear, eu estou assumindo, na verdade, que é uma relação linear entre as duas variáveis. Eu rolo para baixo e aqui eu quero exibir o valor de R quadrado no gráfico. Então eu clico nele aqui e aparece que a relação entre as minhas duas variáveis é de 0,71. O R quadrado varia de 0 a 1. A gente pode transformar isso em porcentagem, então nós temos aí mais ou menos 72% de relação entre a variável x e a variável y. Beleza, eu ainda quero colocar a minha equação no gráfico, minha equação da reta aqui. Então, beleza, também posso colocar a minha equação da reta para que as pessoas possam utilizar depois, analisar, ver o quanto cresceu ou não. Beleza, essa é a parte do gráfico em que eu vi aqui que existe uma relação entre essas duas variáveis. Agora eu quero saber se essa relação é significativa ou não, porque até agora a gente não viu se ela é significativa ou não. O que a gente está vendo é só a porcentagem de relação entre uma variável e outra. Tá? Então, agora eu quero saber se ela é significativa ou não. Então, o que eu vou fazer? Você já tem os suplementos do Excel já instalados, né? Para quem não tem, você vai em arquivos, você vem em opções. Lá em opções, abre uma caixa de diálogo, você vem em suplementos. Aqui em suplementos, o meu já está ativo, ferramenta de análise. Olha aqui, suplemento de aplicativos ativos. No seu, se não tiver ativo ainda, vai aparecer aqui, suplemento de aplicativo inativo. Vai estar aqui nessa parte aqui. Aí você clica em suplementos do Excel que está aqui embaixo, você vai clicar em ir. Vai aparecer outra caixa de diálogo em que você vai escolher qual é o tipo de suplemento que você está solicitando. Se você tem mais ferramentas, você coloca outras. O que a gente vai precisar agora é dessa ferramenta de análise aqui. Aperta OK, automaticamente, quando você vier em dados, já vai aparecer aqui uma caixinha. Essa caixinha é a análise de dados que você vai utilizar. Então, quando você clica em análise de dados, sobe uma outra janela. Nessa janelinha você tem várias análises que você pode fazer dentro do Excel. O que a gente vai fazer agora é uma análise de regressão, tá? Análise de regressão, como eu disse, ainda sem cumprir os pressupostos estatísticos, tá? Então aqui eu venho OK. Quando eu coloco OK, eu tenho que saber qual é a minha variável Y de entrada. Minha variável Y é aquela minha variável dependente, é aquela que muda conforme a outra. Então aqui eu tenho a soma de rebanho, é a minha variável Y. Eu seleciono toda a minha linha só do rebanho bovino do Mato Grosso. Na minha variável X é a minha variável independente, é aquela que faz a outra mudar. Então eu tenho aqui a série histórica e seleciono toda a minha série histórica também. Eu vou falar para o Excel que eu tenho rótulos na primeira linha. Beleza, eu não quero colocar nível de confiança, não quero colocar constante zero, o intervalo de saída eu vou colocar nova planilha. Se você quiser um pouco mais a fundo na estatística, você vai utilizar aqui os resíduos e tal. Então, nova planilha, eu vou clicar em OK. Aqui sai um resumo, ela já abre uma nova planilha, veja que abriu uma nova planilha, eu tenho a planilha 1, que é a minha planilha original, tenho a planilha 3, que eu estava trabalhando aqui, a planilha 4, ele abriu aqui o resultado, um resumo das minhas estatísticas. Então, para isso, eu tenho aqui, ó, eu tenho o R múltiplo, tenho o R quadrado, que é o mesmo R que apareceu ali naquela linha de tendência, né? Tem o R quadrado ajustado, se fosse usar mais variáveis e tal, tem o erro padrão, observações. Aí eu tenho o resultado da minha ANOVA. Tá? A minha ANOVA é que vai dar a significância da relação entre uma variável e outra. Então, para isso, eu vou olhar aqui. Eu tenho um F forte de 17,94 e eu tenho o meu F de significação, que é o meu P, né? Que eu tenho aqui uma significação de 0,003. Significa que existe uma relação, a relação que existe entre a variável Y e a variável X, ela é significativa. É basicamente assim que a gente faz uma regressão sem cumprir ainda os pressupostos da estatística.